Eu tinha 8 anos quando percebi, pela primeira vez, que a vida podia mudar de um jeito que a gente não controla. Não foi um grito, nem um acidente barulhento. Foi o silêncio que entrou pela porta e se espalhou pela casa, como se quisesse morar ali para sempre. Nasci e cresci numa casinha simples de madeira, na beira de uma estrada de chão batido, no interior do Paraná. A varanda era o coração da casa. À tardinha, minha mãe sentava ali, costurando, enquanto eu e meus irmãos brincávamos no quintal. Meu pai vinha da roça com o chapéu suado, e o cheiro de terra e café se misturava no ar. A vida era dura, mas a gente não se achava pobre, havia comida na mesa, roupa limpa no varal e histórias contadas à luz do lampião. Éramos em 4, eu, a segunda filha, de meu irmão mais velho, Arnaldo, que já ajudava o pai no plantio, o Luizinho, sempre com um livro velho debaixo do braço, e a caçula, Marina, que vivia correndo atrás das galinhas. Minha mãe, Dona Elza, tinha um jeito de transformar as tarefas mais cansativas em momentos bonitos. Quando lavava a roupa, cantarolava baixinho, quando fazia pão, deixava eu sovar um pouco da massa, dizendo que mão de criança deixava o pão mais macio. O quintal tinha de tudo, pé de goiaba, de laranja, horta com cheiro de manjericão e galinheiro no canto. Lembro das manhãs frias, quando o vapor saía da boca e a gente corria para dentro da cozinha, onde o fogão a lenha já estava aceso. Era nesse calor que eu me sentia segura. E era ali que eu achava que nada ruim podia acontecer. Mas naquele inverno, minha mãe começou a se queixar de um cansaço estranho. Não era de reclamar de dor, mas percebi que ela parava mais vezes para sentar, ficava olhando para o nada, esquecia panelas no fogo. Meu pai dizia que era fraqueza e que logo passava. Só que não passou. Num domingo cedo, acordei com a casa quieta demais. Não tinha cheiro de pão assando, nem o barulho das panelas. Fui até o quarto dos meus pais e vi meu pai sentado na beira da cama, segurando a mão dela. A pele dela parecia pálida demais. Ele me olhou e disse apenas: "Vai brincar lá fora, filha." Mas minha vontade era ficar ali, segurando a mão dela também. A partir desse dia, as coisas começaram a sair do lugar. Meu pai passou a ir mais vezes para a cidade, levando minha mãe para consultas. Voltava sempre calado, com um olhar pesado. Eu e meus irmãos tentávamos manter a rotina, mas o silêncio crescia dentro de casa como mato que ninguém arranca. Até que, numa manhã de neblina, as vizinhas chegaram cedo, com expressões sérias e panelas nas mãos. Meu pai nos mandou ficar no quarto. Pela fresta da porta, vi gente entrando e saindo, falando baixo. O cheiro de café forte se misturava com o de vela. Não precisei que ninguém me explicasse. Entendi pelo rosto do meu pai quando ele entrou no quarto, ajoelhou diante de nós e disse, com a voz embargada: "A mãe de vocês descansou." Não lembro do que senti primeiro, se foi um vazio ou um medo enorme. Só sei que, naquele momento, percebi que a casa nunca mais teria o mesmo som. Depois do enterro, a casa parecia outra. As paredes eram as mesmas, o fogão ainda estava no canto, mas tudo soava oco. Era como se o calor tivesse se apagado junto com minha mãe. No dia seguinte, acordei cedo sem saber o que fazer. Sentei na beira da cama, ouvindo o vento passando pelas frestas. Foi quando vi meu pai na cozinha, tentando acender o fogão a lenha. Ele não sabia direito como organizar as panelas, e a água demorava para ferver. Senti uma coisa estranha, uma mistura de dó e vontade de ajudar. Peguei o café, fiz como tinha visto minha mãe fazer tantas vezes e cortei um pedaço de pão que ainda restava. Ele me olhou com um sorriso triste, passou a mão na minha cabeça e não disse nada. A partir dali, comecei a repetir os gestos dela: lavar a louça, varrer o chão, dobrar as roupas. No começo, tudo saía torto, a polenta empelotava, o feijão ficava cru. Mas eu aprendia rápido, porque não tinha escolha. As vizinhas vinham de vez em quando, ensinavam truques,
Dona Zilda me mostrou como tirar mancha de roupa com sabão de cinza. Dona Clarice me ensinou a sovar massa sem cansar tanto o braço. Arnaldo assumiu de vez a roça com meu pai. Luizinho se fechou nos livros e quase não falava. Marina chorava à noite, chamando pela mãe, e eu ia deitar na cama dela, abraçava até ela dormir. Senti que, de repente, não era mais só a filha do meio, virei uma espécie de segunda mãe. Mas meu pai, ele mudou. Continuava trabalhando o dia inteiro, mas à noite ficava sentado na varanda, olhando para o escuro. Às vezes, ouvia ele andando pela casa, como se procurasse algo que sabia que não ia encontrar. Era um homem calado, mas que sempre ria das coisas da mãe, que agora, aquele riso tinha desaparecido. Com o tempo, percebi que ele não sabia lidar comigo do mesmo jeito que lidava com meus irmãos. Era como se eu fosse frágil demais, como se precisasse me proteger de algo que ele não dizia. Isso ficava mais claro quando alguém de fora vinha em casa, ele ficava de olho, interrompia conversas, mudava o assunto. Na época, eu não entendia, mas aquela cautela dele tinha um motivo. Foi nesse período que começaram a aparecer parentes distantes, alguns que eu nem lembrava de ter visto. Vinham para ajudar, traziam mantimentos, conversavam com meu pai na cozinha. A maioria ia embora no mesmo dia, mas um deles ficou mais tempo, um primo mais velho, filho de uma tia que morava longe. No início, eu achei bom ter alguém diferente por perto. Ele contava histórias engraçadas, sabia fazer brinquedos de madeira, e isso distraía um pouco do peso que a casa carregava. Mas, junto com a presença dele, veio também uma sensação que eu não sabia explicar, um incômodo que eu tentava ignorar. Era um olhar demorado demais, um jeito de se aproximar que me deixava sem graça. Eu não entendia direito, mas percebia que havia algo errado. E, mesmo sem saber o que era, comecei a me trancar mais no quarto, inventar tarefas na cozinha, só para evitar ficar sozinha com ele. Eu não imaginava que essa decisão de me manter afastada acabaria sendo o que me protegeria de algo muito pior. Aquele inverno parecia não ter fim. As manhãs eram frias, e a neblina cobria tudo como um cobertor pesado. Meu pai e Arnaldo passavam o dia na roça, Luizinho ficava no quarto lendo, e Marina seguia grudada em mim. O primo que tinha chegado semanas antes continuava lá. Ele ajudava em algumas tarefas, mas, na maior parte do tempo, andava pela casa como se fosse dono do lugar. Eu evitava ficar sozinha com ele. Era instinto, algo que minha mãe dizia antes de dormir: se alguma coisa te fizer sentir um aperto no peito, se afaste. E eu me afastava. Mas naquele dia, não consegui. Era uma tarde de céu cinzento. As tias estavam na cozinha, o cheiro de canjica enchia a casa. Eu estava no meu quarto, dobrando umas roupas, quando ouvi a porta se abrir devagar. Ele entrou com um sorriso que não combinava com o silêncio da casa. Vim te mostrar uma coisa, disse, fechando a porta atrás de si. Meu corpo ficou rígido. Segurei o pano nas mãos como se fosse um escudo. Ele veio se aproximando, falando coisas que me deixaram confusa, que eu era bonita demais para minha idade, que menina de olho claro não devia desperdiçar o sorriso. Eu queria rir, dizer que era uma bobagem, mas a voz não saía. Quando ele estendeu a mão para tocar meu braço, dei um passo para trás. O quarto parecia encolher. Tentei chegar até a porta, mas ele se colocou na frente. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos. É só um carinho, murmurou, como se quisesse me convencer. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu de repente. Meu pai estava ali, parado, com o olhar mais duro que já vi. Foram segundos, mas senti que o ar ficou pesado. Ele não falou nada no começo, apenas avançou, agarrou o primo pelo colarinho e o puxou para fora. Segui atrás, assustada, e vi meu pai empurrá-lo no quintal. As tias pararam o que estavam fazendo, vieram correndo. Ninguém entendia direito, mas dava para sentir que algo grave tinha acontecido. O tom da voz do meu pai,
grave e cortante, não deixava dúvidas. Ele estava furioso, como eu nunca tinha visto. O primo tentava se explicar, mas o pai não ouvia. Só repetia, com o rosto vermelho: na minha casa, ninguém toca em filha minha. As tias tentaram acalmar, mas meu pai decidiu na hora: aquele parente ia embora naquele mesmo dia. E assim foi. Ele saiu carregando uma sacola com pressa, sem olhar para trás. Eu fiquei parada no quintal, sem saber se sentia alívio ou medo. Sabia que alguma coisa ruim tinha sido interrompida, mas não tinha clareza do tamanho disso. Só percebi que, a partir daquele momento, a casa não era mais um lugar onde eu me sentia segura. Naquela noite, ouvi meu pai conversando com uma tia mais velha. Falava baixo, mas peguei algumas palavras: não consigo cuidar dela sozinho, precisa de um lugar seguro. No fundo, entendi que ele estava falando de mim. O que eu não sabia era que, no dia seguinte, ele me contaria a decisão que mudaria tudo de novo, e me tiraria da casa onde cresci. Na manhã seguinte, meu pai me chamou para sentar com ele na varanda. O sol mal tinha aparecido, e o orvalho ainda brilhava na grama. Ele parecia cansado, mas com aquela expressão que eu já sabia: quando ele decidia algo, não voltava atrás. Filha, você vai passar um tempo com a sua avó, disse, olhando para o chão, como se as palavras pesassem. Eu não respondi na hora. Meu coração apertou. É para o seu bem. Lá você vai estudar, vai ter mais segurança, e eu vou poder cuidar dos seus irmãos sem me preocupar tanto. Segurei as lágrimas, mas a garganta ardia. Eu não queria deixar Marina, nem os meninos. Queria continuar ali, mesmo com todo o peso dos últimos meses. Mas meu pai falava com tanta certeza que parecia não haver espaço para discutir. Passei o dia todo tentando fingir que estava tudo normal. Marina não entendia nada. Quando contei que ia morar com a vovó, ela chorou tanto que precisei abraçar forte para acalmar. Arnaldo tentou disfarçar a tristeza com palavras práticas. Vai ser bom para você. Aproveita para estudar. Luizinho, como sempre, só me deu um abraço demorado e voltou para o livro, mas vi os olhos dele vermelhos. No dia da partida, o pai arrumou a carroça e colocou minha mala, pequena, com poucas roupas e um vestido que minha mãe tinha costurado para mim. A viagem até a estação foi silenciosa. Eu olhava a estrada de terra se afastando e sentia como se estivesse deixando uma parte de mim para trás. Quando o trem chegou, vi minha avó esperando na plataforma. Não lembrava muito dela, só de um rosto sério numa foto antiga. Ela me abraçou de um jeito rápido, quase sem apertar. Meu pai, por outro lado, me abraçou como se quisesse guardar o cheiro do meu cabelo para sempre. Se cuida, minha filha. Eu venho te ver assim que puder. Entramos no trem. Eu olhava pela janela e via o pai ficando pequeno, até desaparecer. Foi a primeira vez que senti, de verdade, o que era saudade antes mesmo de a distância acontecer. A casa da vovó era grande, com móveis escuros e cheiro de madeira encerada. Tudo parecia limpo demais, organizado demais e frio demais. Não havia o som das galinhas no quintal, nem o aroma de pão assando. Ela me mostrou meu quarto, pequeno mas só meu, e disse: aqui, cada coisa tem seu lugar. Nos primeiros dias, me senti como uma visita que não sabe onde pode pisar. Eu tentava ajudar, mas toda vez que fazia algo, ela refazia logo depois, sem dizer se estava errado ou certo. Não sabia se ela queria que eu aprendesse ou se apenas não confiava em mim. A vizinhança me olhava curiosa. Era como se quisessem saber quem era a menina loira que tinha chegado para morar com Dona Hermínia. Alguns perguntavam de onde eu vinha, que eu inventava histórias, porque não tinha coragem de dizer a verdade. Dizia que meu pai tinha ido trabalhar longe e que eu estava ali para estudar. No fundo, eu me perguntava todos os dias: quanto tempo até eu poder voltar? As manhãs na casa da vovó eram diferentes. Ela acordava cedo,
preparava o café sozinha e não gostava de conversa enquanto mexia na panela. Eu ficava sentada à mesa, olhando o vapor subir da xícara, tentando adivinhar o que passava pela cabeça dela. Era como se cada gesto tivesse um ritmo próprio, que eu ainda não conseguia acompanhar. Poucos dias depois de eu chegar, ela me matriculou na escola do bairro. No primeiro dia, me levou pela mão até o portão, e depois disse que dali em diante eu iria sozinha. O caminho era cheio de casas grandes, com jardins bem cuidados e ruas de pedra. Eu nunca tinha visto tanta gente diferente junta, senhoras com vestidos elegantes, homens de chapéu, crianças com uniformes bem passados. Na escola, no começo, eu me sentia deslocada. As outras meninas queriam saber por que eu tinha me mudado, de onde vinham meus olhos claros, por que meu sotaque era diferente. Eu inventava respostas. Não queria abrir meu mundo para estranhos, e muito menos falar do que tinha acontecido. Com o tempo, fiz amizade com duas meninas, Teresa e Lídia, que iam me buscar em casa para irmos juntas. Caminhar com elas me distraía. Mas sempre que chegávamos perto da minha rua, eu sentia os olhares das vizinhas sobre mim, e o sorriso delas murchava. Era como se a presença da minha avó fosse motivo de cochichos. Dentro de casa, o silêncio era uma constante. Não havia rádio tocando música, nem cantoria lavando roupa. E eu sentia falta disso mais do que de qualquer outra coisa. Tentava puxar conversa com a vovó, mas ela respondia com frases curtas. Até que um dia, enquanto eu arrumava meu quarto, encontrei uma caixa de sapatos no fundo do armário. Dentro, havia fotos antigas. A primeira que vi me fez parar, minha mãe, jovem, sorrindo, com um vestido claro, abraçada a um homem que parecia muito com meu pai, só mais novo. Peguei outra foto, era meu pai ainda moço, ao lado de pessoas que eu não conhecia. Algumas fotos tinham rostos sérios, outras sorrisos tímidos. Quando mostrei para a vovó, ela ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a foto da minha mãe. Os olhos dela marejaram, mas logo voltou ao tom firme. Essa foi tirada quando eles namoravam. Sua mãe era boa moça, pena que se foi cedo demais. Foi a primeira vez que ouvi ela falar da minha mãe. Depois disso, guardou as fotos de volta, sem explicar quem eram as outras pessoas. Senti que havia algo mais ali, uma história que ela não queria contar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, fiquei pensando que talvez minha mãe e meu pai não tivessem contado tudo sobre a família. E que, de alguma forma, minha avó carregava um pedaço desse segredo sozinha. Eu ainda não sabia, mas aquele silêncio dela escondia feridas antigas, e algumas delas iriam se abrir de novo no dia em que meu pai ficasse doente. As cartas do meu pai sempre chegavam com cheiro de terra e saudade. Ele escrevia pouco, mas cada palavra parecia escolhida com cuidado, contava da roça, dos irmãos, de como Marina estava crescendo. Eu lia e relia até decorar. Mas, nos últimos meses, as cartas ficaram mais raras. Quem começou a escrever no lugar dele foi Arnaldo. As palavras eram mais diretas, quase sem enfeites. Foi numa dessas cartas que li a frase que me fez sentir um frio na espinha. O pai está doente. Não é coisa leve. Corri para mostrar à vovó. Ela leu devagar, com o senho franzido. Depois, deixou a carta sobre a mesa e ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Quando finalmente falou, foi com uma firmeza que me surpreendeu. Temos que ir. Eu sabia que sair da cidade para ela não era simples. Vovó não era de viagens, muito menos para o interior. Mas naquela manhã, ela arrumou as malas com a mesma precisão com que arrumava a cozinha, cada coisa dobrada, cada detalhe pensado. No trem, ela ficou boa parte do tempo olhando pela janela, como se cada árvore que passava trouxesse uma lembrança. Em certo momento, quebrou o silêncio. Sua mãe, ela tinha o mesmo jeito de sorrir que você. Mas a vida foi dura demais para ela. Fiquei sem saber o que responder.
Era raro ouvir a vovó falar da minha mãe, e mais raro ainda falar de sentimentos. Quando chegamos, vi meu pai deitado na cama, mais magro, o rosto abatido, mas com os olhos iluminados ao me ver. Segurei a mão dele com força. Minha menina, você veio. Os irmãos estavam diferentes. Arnaldo, mais homem do que eu lembrava, Luizinho, com a postura ainda mais séria, e Marina, já mocinha, mas com o mesmo jeito de me abraçar como quando era pequena. Foi também nesse reencontro que vi algo inesperado, tia Berenice, irmã do meu pai. Eu sabia que ela e a vovó não se falavam há anos. Mesmo assim, quando se viram, ficaram um tempo em silêncio, depois se abraçaram chorando. Nos dias seguintes, a vovó assumiu o comando da casa como se nunca tivesse saído dali. Preparava chás, organizava horários, insistia para que o pai tentasse se levantar um pouco mais a cada dia. Era impressionante como ela sabia o que fazer, como se estivesse cuidando de alguém que já cuidara antes. À noite, quando a casa estava quieta, ouvi uma conversa dela com o pai. Não entendi tudo, mas ouvi frases como "não quero perder mais ninguém" e "já basta o que aconteceu no passado". Aquele passado parecia uma porta fechada, mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela ia se abrir. Eu não imaginava que, junto com a melhora do meu pai, viria também a revelação que explicaria o silêncio da minha avó, e como ele estava ligado à nossa família muito antes de eu nascer. Foi numa tarde silenciosa, enquanto o pai descansava, que a vovó me chamou para sentar na varanda. O vento trazia cheiro de terra molhada, e o barulho distante das galinhas me fez lembrar da minha infância antes de tudo mudar. Ela ficou olhando para o quintal por alguns segundos antes de falar. Catarina, você já se perguntou por que eu e sua tia Berenice passamos tantos anos sem nos falar? Assenti devagar. Nunca tinha coragem de perguntar, mas sempre percebi que havia uma ferida aberta entre as duas. Isso começou antes de você nascer, ela disse, a voz mais baixa. Quando eu me casei com seu avô, ele já tinha filhos do primeiro casamento. A Berenice era a mais velha. No começo, ela não me aceitava. Achava que eu estava ali para tomar o lugar da mãe dela. Fez uma pausa, como se procurasse forças para continuar. A vida foi se ajeitando aos poucos. Eu criei todos como se fossem meus, e logo vieram os filhos que tive com seu avô, incluindo seu pai. Parecia que estávamos formando uma família de verdade, até o dia do acidente. Os olhos dela ficaram marejados, e por um instante achei que ela fosse parar. Mas respirou fundo. Era um dia de trabalho normal na olaria da minha família. Um trator perdeu o controle e atingiu 4 homens. Entre eles, 3 filhos do primeiro casamento do seu avô. Todos morreram. Eu fiquei sem fala. Nunca tinha ouvido nada disso. A Berenice me culpou. Disse que, se não fosse por mim, eles não estariam trabalhando ali. Ela perdeu quase toda a família de uma vez, e eu perdi a dela. Olhou para mim com um cansaço que não era só físico. Desde então, cada vez que penso em perder alguém, sinto como se estivesse revivendo aquele dia. Foi por isso que, quando soube do que aconteceu com aquele seu primo, eu sabia que não poderia te deixar ali. Tudo começou a fazer sentido, a rigidez dela, a desconfiança com estranhos, o cuidado exagerado. Não era apenas jeito de ser, era medo de ver a história se repetir. No dia seguinte, meu pai estava visivelmente melhor. Já se sentava na varanda, recebia vizinhos, ria das histórias. E, num desses momentos, a vovó se aproximou da tia Berenice. As duas se olharam como se medissem a distância que o tempo construiu, e se abraçaram. Não houve discurso nem explicações, apenas um abraço longo, pesado e silencioso. Eu fiquei observando. Entendi que certos nós não se desfazem com palavras, mas com gestos, e que, às vezes, o perdão começa sem que ninguém diga "eu te perdoo". O que eu não esperava era que, pouco depois, meu pai olharia para mim e diria: "Filha,
Você já pensou em voltar para a cidade? Era o sinal de que uma nova decisão estava por vir, e que meu caminho estava prestes a mudar de novo. Quando meu pai me perguntou se eu queria voltar para a cidade, fiquei em silêncio por alguns segundos. Olhei para ele, depois para a vovó, que observava de longe. Eu sabia que minha vida tinha mudado desde que saí de casa, e que agora não era mais a mesma menina assustada que chegou à casa dela. Quero, pai, mas vou voltar sempre, respondi. Ele sorriu, e vi nos olhos dele algo que não via há muito tempo: tranquilidade. Passei os dias seguintes ajudando na casa, aproveitando cada conversa com Marina, cada risada de Luizinho, cada conselho de Arnaldo. A vovó, para minha surpresa, não só apoiou minha decisão como insistiu. Você precisa seguir sua vida. Eu e seu pai vamos cuidar daqui. No dia da partida, a despedida foi menos dolorosa que da primeira vez. Não havia o peso do desconhecido, mas sim a certeza de que eu podia ir e voltar. A vovó me entregou um pequeno embrulho. É seu agora. Abri e vi a caixa com as fotos antigas que encontrei no armário. Entre elas, a da minha mãe sorrindo, de vestido claro. Para você nunca esquecer de onde veio, disse ela. A viagem de trem foi diferente. O som das rodas no trilho parecia marcar o ritmo de um coração que voltava a bater mais leve. E, quando desci na estação, vi João, parado, me procurando na multidão. Quando nossos olhares se encontraram, ele abriu um sorriso e veio correndo. Achei que não ia mais te ver, disse, me abraçando forte. Eu voltei, respondi, sentindo que essas duas palavras carregavam muito mais do que ele imaginava. Voltamos caminhando devagar, conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Contei sobre a melhora do meu pai, sobre a reconciliação da vovó com a tia Berenice, sobre como eu tinha entendido tanta coisa do passado. João me ouviu com atenção, segurando minha mão como se quisesse garantir que eu estava mesmo ali. Nos dias seguintes, retomei o trabalho na padaria. O cheiro do pão assando me fazia lembrar da minha mãe, e isso, ao invés de me entristecer, me dava forças. Começamos a fazer planos, não só de casar, mas de abrir nossa própria padaria um dia. Com o tempo, conseguimos. A padaria virou nosso sustento e nosso ponto de encontro com a vida. Cada cliente que entrava parecia levar um pouco da nossa história sem saber. E, em cada fornada de pão, eu sentia que estava orando não só a memória da minha mãe, mas também a coragem do meu pai e a força silenciosa da minha avó. Hoje, olhando para trás, vejo que cada mudança, por mais dolorosa que tenha sido, me empurrou para um lugar onde eu aprendi a viver sem esquecer quem sou. A saudade nunca some, mas ela deixa de ser um peso e vira raiz. E é assim que, mesmo longe da casa onde cresci, continuo levando comigo o cheiro do fogão a lenha, o som da varanda nas tardes de verão e a lembrança da voz da minha mãe dizendo: se alguma coisa te apertar o peito, se afaste. Agora, eu também sei quando é hora de ficar e lutar pelo que é meu.